Olá! Nova forma de cobrança da água voltou a ser discutida na casa. A audiência pública sobre a licitação do transporte coletivo lotou o plenário. Começa hoje o Festival Internacional de Folclore e Artes Culturais. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. O vereador do PDT de Uruguaiana, Marcelo Lemos, visitou a Câmara e foi recebido na presidência da Casa Legislativa, momento em qual falou sobre o que motivou a presença dele. O vereador do PDT de Uruguaiana, Marcelo Lemos, foi recebido na presidência da Casa Legislativa, momento em que falou sobre o que motivou a presença do parlamentar. Recebi o convite do vereador Ivan, do vereador Beto, do vereador Marcos Cunha, para participar da audiência pública que vai debater a questão da água e do saneamento básico aqui no município de Pelotas. Uma bandeira muito importante que nós temos levantado em Uruguaiana, porque, diferente de Pelotas, onde é uma autarquia municipal, em Uruguaiana nós optamos por privatizar a água, o que tem causado inúmeros transtornos, inúmeras dificuldades para toda a população. No dia 18 de março, o vereador Marcelo Lemos propôs e foi aprovada uma CPI para investigar o edital e a licitação de concessão da água. Através do clamor popular, através da manifestação das 400 pessoas presentes, a Câmara decidiu abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Propus e os colegas assinaram. E, a partir disso, nós estamos investigando o contrato, o edital e os fatos que antecederam a abertura desse edital e a assinatura desse contrato. O parlamentar da cidade fronteiriça também participou da audiência pública proposta pelas bancadas do PT e PSB, que tratou sobre a situação do SANEP e a nova forma de cobrança da água. O vereador Ivan Duarte salientou a necessidade de ampliar a discussão sobre o projeto da tarifa de água por consumo, antes de entrar para a votação, já que, segundo ele, a alteração pode trazer prejuízos para algumas parcelas da população. A nossa principal preocupação, objetivo, é conhecer o projeto e seus impactos, especialmente na população de baixa renda, O que acontecerá com as pessoas mais pobres, uma vez que elas passarão a pagar por consumo. E a gente sabe que nas regiões da periferia, as regiões mais carentes, as casas são menores, mas mora muita gente. Os terrenos são pequenos e mora muita gente. Ao passo que no centro da cidade as casas são grandes e mora pouca gente, então o consumo é menor. Pode inverter isso. Na oportunidade, o presidente do Sindicato dos Servidores do SANEP destacou que, além de estudar o projeto, é preciso que sejam criadas formas de sobrevivência para a autarquia, sem prejudicar a comunidade. Nós temos um déficit, como todo mundo tem visto por inúmeros jornais e publicações, e a gente precisa de investir para que melhore o serviço, para que não aconteça mais tantos vazamentos, que a nossa rede de água é muito antiga, mas isso tem que ser feito de forma consciente, para que não se onere a população, mas que também não se sacrifique a autarquia, porque daqui a pouco acaba essa autarquia estando cada vez pior, mais sem dinheiro, ela fica à mercê de ser comprada e ser privatizada, e aí a população acaba sentindo, porque o aumento nas contas de água vai ser enorme. A preocupação com a possível falência do SANEP também foi apontada pelos parlamentares. É que o SANEP ele tem que fazer o serviço social, nesse sentido, preservar os ganhos da periferia, a capacidade contributiva do carente, mas ele não pode falir. Não pode fazer uma gratuidade porque alguém tem que pagar menos, mas não deixar de pagar. E o risco de o SANEP entrar em maior dificuldade que já está, na minha opinião, é privatizar o SANEP, que aí sim, aí é pior para todo mundo, porque essas empresas vêm para lucrar, não é para fazer atendimento
como o SANEP faz. O vereador de Uruguaiana, Marcelo Lemos, relatou para os presentes como que ficou o fornecimento e os valores da taxa da água depois de 2009, onde o executivo concedeu a prestação desse serviço a uma empresa privada pelo período de 30 anos. Passou a ser executado pela empresa Odebrecht Ambiental, a um custo altíssimo. Para termos uma noção, o contrato da prestação do serviço por parte da empresa, da concessionária Odebrecht Ambiental, gira em torno de R$1.555 bilhões em 30 anos no município de Uruguaiana, que é um município 3 vezes menor que Pelotas e com uma renda per capita também menor. Então nós estamos enfrentando uma série de dificuldades no que concerne a água e o esgoto, porque o lixo ele tem uma taxa especial em separado e é cobrado pela Prefeitura Municipal. Nós temos o valor da tarifa da água, mais 70% do esgoto. Esgoto esse que deveria ser tratado e, na sua maioria, está sendo jogado in natura no Rio Uruguai, que faz parte da nossa aquífero Guarani, que é a maior riqueza da fronteira oeste. A suplente do PPS, Franciele Souza Fran, assumiu como vereadora hoje. Ela está substituindo o professor Adinho, que está de licença pelo período de 15 dias. Quem nos traz mais informações é a repórter Jéssica Bars. Hoje assumiu pela primeira vez nessa legislatura uma mulher. Franciele, mais conhecida como Fran, está assumindo por 15 dias no lugar do vereador professor Adinho. Então, vereadora, seja bem-vinda, né? E agora, durante esse período que a senhora vai ficar aqui na Câmara, quais são os projetos e as propostas que a senhora tem em mente? Bom, bom dia a todos. É uma grande honra poder representar as mulheres nesses 15 dias. E eu fui comunicada hoje pela manhã da posição de assumir a suplência, né? Então, os projetos a gente está retomando, né? O que a gente já vinha trabalhando. E, na verdade, será um período de aprendizagem também, né? Para mim, enquanto vereadora pela primeira vez. Então, eu pretendo discutir basicamente os projetos que estão sendo colocados em pauta e sempre visando os benefícios para a população pelotense. Então, alguns serão retomados e, se eu tiver oportunidade ainda nesses 15 dias, alguns serão apresentados. Tá certo, muito obrigada. Jéssica Bars para o Jornal da Câmara. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária desta quarta-feira. O vereador Rafael Amaral falou sobre a necessidade de fomentar o desenvolvimento de Pelotas. Segundo ele, a Lei 5.100 é uma forma de atrair novas empresas para o município, gerando mais empregos. O parlamentar também convidou a todos para a audiência pública sobre o assunto, que acontece no dia 16 de abril, às 7 horas da noite. O vereador Edemar Campos comentou os 41 anos do movimento da legalidade comemorados ontem e, de acordo com ele, a casa não fez nenhuma menção a esta data. O parlamentar falou ainda da atual situação do SANEP e afirmou que não se pode deixar a empresa ser privatizada. A vereadora Fran trouxe à tribuna o editorial publicado ontem no Diário Popular, que lembra que na atual legislatura nenhuma mulher ocupa cadeira na casa. A parlamentar lembrou que nos próximos 14 dias ela vai substituir o vereador professor Adinho e se colocou à disposição. O vereador Ivan Duarte falou sobre as condições financeiras do SANEP e fez referência ao projeto de lei que prevê alterações na cobrança de água no município. Segundo Ivan Duarte, a privatização é uma ameaça que os parlamentares devem lutar contra. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, acontece audiência pública no plenário da Casa, que vai ter como tema o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Essas audiências públicas a gente faz praticamente todos os anos. É uma forma de contribuir com o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? E aqui em Pelotas nós temos, por uma lei de minha iniciativa, a Semana Municipal do Autismo, né? Então, a Amparo, que é uma ONG que tem aqui em Pelotas, a Associação de Pais e Mães de Autistas, né? Faz uma série de programação voltada a esclarecer o autismo, e nós aproveitamos essa semana para fazer uma audiência pública no sentido de também contribuir, tirar os preconceitos, fazer conhecer, ajudar a organizar, provocar a prefeitura para mais políticas públicas sobre o autismo. Eu tenho um filho autista de 13 anos, né? E isso me move mais. De qualquer maneira, muitos vereadores que não têm filhos autistas também contribuem para que a gente tenha em Pelotas
mais políticas voltadas para essa população, que é grande. Confira no próximo bloco a audiência sobre a licitação do transporte coletivo que lotou o plenário da casa. Nós já voltamos, fique conosco. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança Aumenta! Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. experimenta! Minha mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Dona Joana é uma mulher guerreira. Quer ser respeitada. É dona do seu destino. Dona Jussara sonha com a igualdade entre homens e mulheres. É dona da sua história. Dona Carla sofria violência. Conheceu a Lei Maria da Penha. Agora é dona da sua vida. Dona Maria representa todas aquelas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. É dona dos seus sonhos. Viver sem violência. Direito das mulheres do campo e da floresta. Ligue 180. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. As atividades e discussões do Poder Legislativo você acompanha durante a transmissão das sessões ordinárias. Terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui na TV Câmara. Pouco começa a segunda edição do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas. O FIFAP vai promover reuniões e apresentações de representantes de 11 países. O folclore é constituído pelos costumes e tradições transmitidos através das gerações de um povo. E a América Latina é um território extremamente rico nesse quesito. Agora é a vez dos pelotenses apreciarem toda essa cultura com o FIFAP. Nós estaremos recebendo artistas de fora do Brasil, né, parejas, como nós chamamos, casais, que representam todos os países da América do Sul, mais México. Então nós vamos passar Argentina, Chile, o próprio Brasil, muito bem representado. E México, que é uma atração que nós não tivemos na primeira edição. Além das apresentações de danças tradicionais das 11 regiões, o evento também conta com outras atividades e já considera incluir novos tipos de arte, como o artesanato. Nós temos outros eventos que são complementares, né? Um dos eventos que também não veio na primeira edição é um encontro de memórias, onde vão vir abuelos,
pais e mães dos bailarinos dos grupos da Argentina e do Uruguai para conversar com a comunidade em geral, mas de forma mais específica. No dia 2 ocorrerá um outro encontro muito bacana, que é um encontro de artesãos, onde as associações, organizações de Pelotas e da região, São José do Norte, foram convidados a participar, porque virão representantes do artesanato da Argentina e do Uruguai. O vereador Ivan Duarte, presidente da Comissão de Cultura, Desporto e Turismo, considera este evento como algo de extrema importância. Mais do que a integração, né, eu acho que é uma mostra de resistência à massificação cultural, a isso de tornar tudo igual. A gente vive num mundo que tanto faz estar no Japão, na China, em Nova York, em Pelotas, numa cidade pequena, a gente vai consumir as mesmas coisas, comer as mesmas comidas, olhar os mesmos programas de televisão. E a identificação das pessoas com o seu passado, com a sua cultura, com a sua origem, com a sua história é fundamental. Então, encontros como esses, eles resgatam isso, ou tentam marcar. Nós somos iguais enquanto humanos, mas somos diferentes enquanto história, né, enquanto identidade. As atividades vão acontecer entre hoje e amanhã no auditório do Campus Pelotas do IFSUL. As apresentações de hoje começam às 8 da noite e no segundo dia vai começar um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite. Os ingressos são limitados e devem ser reservados através do e-mail fifap.pelotas@gmail.com. Hoje pela manhã, os rodoviários lotaram o plenário da Casa para participarem da audiência pública que discutiu a licitação do transporte coletivo de Pelotas. O transporte coletivo municipal parou por algumas horas durante a manhã de hoje, para que representantes da categoria pudessem participar da discussão proposta pelo Legislativo, que debateu alguns itens considerados irregulares no edital de licitação. Neste momento, o plenário está vazio, mas pela manhã o quadro não foi este. Cerca de 300 trabalhadores estiveram na casa com faixas e cornetas demonstrando indignação, principalmente no que se refere à falta de garantia de emprego dos trabalhadores atuais do setor. Eu já sou um funcionário com 30 anos de empresa, né? Então é lógico que uma empresa de fora não vai ficar com um funcionário de 30 anos para pagar uma indenização, imagina, de 30 anos. Provavelmente 90% vai nos colocar na rua. Hoje, transporte coletivo, tudo gira mais ou menos em 80%, tudo é funcionário antigo, não tem mais funcionários novos, é poucos funcionários novos que tem na empresa. Então, esse é o protesto que a gente está para manter o emprego. O principal objetivo foi debater 2 pontos do edital, que se referem a leis já estabelecidas no município e que não seriam respeitadas com a aprovação do edital. Essa proposta de licitação que se apresenta através do edital, ela traz um prejuízo enorme para a classe trabalhadora e para a cidade de Pelotas. Dentro do edital de contratação, não contempla aquilo que está contemplado na lei municipal. A estabilidade dos trabalhadores e a manutenção dos cobradores, que hoje não existe a manutenção do cobrador dentro do edital e nem a estabilidade. Foi marcada para hoje à noite, às 8 horas, no plenário da Casa, uma sessão para votação do parecer jurídico em relação ao processo licitatório do transporte coletivo. Esse fato importante que tem aí, que é a licitação do transporte coletivo, e nós rapidamente precisamos tirar uma posição do Poder Legislativo, que é então votarmos nessa noite o decreto que a Câmara irá elaborar e encaminhamos ao prefeito para que ele possa rever todos os problemas apontados aqui na licitação do transporte coletivo na nossa cidade. Estudantes de cursos técnicos da cidade também estiveram presentes na manhã de hoje, reivindicando a meia passagem estabelecida por lei federal para os alunos e não cumprida no município. A única forma que nós, em conjunto, construímos, vereador Ricardo Santos, vereador Vicente Amaral, nós tentarmos com uma forma de incluir este pleito desta fatia da população que não está sendo assistida com a meia passagem, na sessão de hoje à noite, incluirmos essa decisão e que esta manifestação de vontade seja incluída no edital de licitação do transporte público de Pelotas. Segundo o presidente do sindicato, Éder Blanc, há possibilidade de paralisação do transporte coletivo durante a realização da sessão ordinária logo mais. No último final de semana foi realizada mais uma feira de adoção de animais e nossa equipe foi conferir como foi o evento. A prática de acolhida torna-se cada vez mais comum entre as pessoas que acreditam na amizade de 4 patas. Morando sozinho, Lion Cantarelli sentiu a necessidade de ter uma companhia de um bichinho de estimação. O que me motivou foi a necessidade de um animal dentro de casa, dentro da residência da gente. Isso faz uma diferença, como se tivesse uma companhia, simplesmente o fato de ter uma companhia.
Quando eu era mais novo, antes morava com meus pais tinham animais em casa e tal, eu gostava muito. Aí hoje, morando sozinho, senti a necessidade, aí eu conheci o evento aqui, sabia que ia ter animais para adoção e vim adotar. O vereador Ivan Duarte, que defende a causa no Legislativo, comentou sobre o ativismo em prol dos direitos dos animais. Uma pauta que vem crescendo muito, né, em todos os meios urbanos, especialmente os maiores, onde questões como o maus trato aos animais, a proliferação de animais de rua, os direitos dos animais, como até uma disciplina nas faculdades de direito já existem, né, o direito animal, a noção holística, né, de que o animal, alguns animais são cientes, eles sentem, né, eles não podem ser, como até hoje sempre foram considerados, na sua maioria, um mero utilitário do humano, né? O animal, ele tem dor, ele tem frio, ele tem calor, ele tem fome, ele tem sede, ele tem inteligência, ele tem sentimento e por isso então cresce no mundo inteiro, especialmente nos centros maiores, a noção de que o homem não é o centro do universo, e sim a vida é o centro. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até a região do Navegantes e mostrou as condições precárias do local. As más condições da rua Professor Ney Guzmão de Oliveira têm gerado insatisfações aos moradores, devido ao acúmulo de buracos que parece não ter fim. Dona Cirlei Alves destaca que, além dos buracos, nos dias de chuva os alagamentos tomam conta da rua, o que deixa os moradores indignados com a situação. É horrível, todas as vezes que a gente vai passar, a gente passa o carro, a gente está arrumado para pegar o ônibus e passa, dá um banho na gente. Aí enche tudo d'água. A frente da minha casa mesmo, lá naquela vizinha, lá é só água. Uma coisa mais horrível, é demais. A pessoa quando chove não dá para passar. Vai ter que fazer a volta lá pelo canal. É horrível tá ficando isso aqui. Todas as vezes que chove. Este morador comentou para a nossa equipe que os buracos contribuem para a danificação de veículos que transitam pelo local e pede providências do Poder Executivo para solucionar os problemas. Buraco faz um ano já que está cheio de buraco aí, ninguém faz nada aí. É difícil para a gente andar de carro? De carro. Caminhão o cara anda, mas é difícil também, né? Mas de carro muito pior. Às vezes os carros pegam embaixo aí, batendo, porque ninguém faz nada mesmo para arrumar esse buraco. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara 3222 1150, que a nossa equipe vai até você. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!